Quantos aqui gostam de esperar? Como é que nós podemos esperar estando no cadinho? E aprender com Deus, porque Deus tem um momento para todo o propósito. O problema das pressas. E já todos nós embarcamos neste navio, não é? Fazer as coisas porque é necessário fazer e rapidamente. E por vezes não damos tempo de refletirmos. A espera leva-nos a confiar ou a desconfiar. Aquilo que Deus quer fazer é que nós aprendamos a confiar. Queremos cumprimentar todas as nossas irmãs, os nossos irmãos, todos aqueles que nos seguem pela internet, pelo canal do YouTube, que todos possam ter uma boa manhã na casa do Senhor, ou então, onde está, que possa sentir também a presença do Senhor. A lição desta semana é uma lição que continua a falar de cadinhos, mas tem uma componente especial. O que é que os irmãos acharam sobre a lição que estudamos esta semana? Será que já há uma pequenina abordagem em relação com este tema, com esta palavra, que tem a ver com espera? A minha pergunta é: quantos aqui gostam de esperar? Então parece que não somos adventistas. Ninguém gosta de esperar. Não é? Nós estamos aqui porque somos adventistas do sétimo dia. E adventista quer dizer o quê? Aquele que aguarda a vinda de Jesus, a breve vinda de Jesus. Bom, esta foi uma pergunta um bocadinho provocatória, não é? Porque é evidente que a pergunta que eu fiz inicialmente, às vezes pomos à parte, não é? No nosso dia-a-dia ninguém gosta de esperar, é verdade? Isso é uma realidade. Mas a nossa lição ajuda-nos a compreender que, efetivamente, nós temos de aprender a esperar. E isso nota-se logo nas pequenas crianças. A lição mostra-nos o quê? Um teste que foi feito às crianças de 4 anos. Para quê? Para que elas pudessem ter a oportunidade de receber uma goma. Qualquer criança gosta, a não ser aquelas que não gostam de açúcar, não é? Também há crianças que não gostam de açúcar. Mas receber uma goma, ou então esperar por alguém que viria, e quando essa pessoa chegasse onde as crianças estavam, então aqueles que não tivessem comido a goma poderiam comer 2 gomas. Mas o que é certo é que, o que é que aconteceu? A maioria, assim que a pessoa que criou o ambiente para se passar esta experiência voltou costas e saiu, imediatamente as crianças atacaram as gomas e comeram cada uma a sua goma. Ora, como vemos, isto é uma coisa que está intrinsecamente ligado ao ser humano, desde a mais tenra idade. Nós parece que queremos as coisas para ontem. E o que é que a nossa lição nos fala sobre este termo espera? Espera, podemos aqui também associar a um outro termo que nós conhecemos como paciência. E aqueles que procuram viver dentro da dinâmica do seu dia-a-dia, no trabalho, nas atividades, eles querem ser bons dispenseiros, ou seja, desempenhar bem as suas funções. Isso faz o quê? Faz com que eles tenham que cumprir um calendário, cumprir, portanto, o seu horário e realizar aquilo que têm a realizar com eficácia, com eficiência. E, por vezes, desempenham a função nem sempre da melhor maneira. Este termo paciência
vem dentro do contexto da nossa lição e no verso áureo um termo que normalmente nas Bíblias não aparece como paciência, nas Bíblias mais tradicionais, não propriamente aquelas Bíblias que têm uma tradução mais moderna. Aparece a palavra longanimidade. Longanimidade não é mais nem menos que paciência, mas uma espera paciente, que é melhor dizendo assim. Isto ajuda-nos a compreender que, estando num cadinho, porque a lição mostra-nos este aspecto que é extremamente importante, é que como é que nós podemos esperar estando no cadinho, não é? E como nós sabemos, o cadinho é algo que todos nós podemos passar, uma situação de cadinho, em que nós temos de viver situações que, por vezes, nunca passariam para a nossa mente vivermos. Sabem que, quando eu estudei, e todos nós estudamos, os cadinhos, no início, logo na segunda lição, o dicionário diz-nos que o cadinho é um vaso usado para fundir qualquer substância que requeira para o efeito temperaturas elevadas. Uma provação difícil, um lugar ou situação em que uma concentração de forças interage para provocar e influenciar alterações ou desenvolvimentos. Ora, como é que nós, face a esta questão, esta situação que poderemos estar a viver, podemos aguardar com esperança, aguardar que tudo se irá resolver. E aqui nós temos, como nós somos uma igreja que acredita e que aceita a doutrina da segunda vinda de Jesus, nós com certeza que temos esta também visão da proximidade da vinda de Jesus. Ora, há um texto nas 3 mensagens angélicas que nos fala exatamente de que o povo de Deus dos últimos tempos, ele terá características especiais, porque eles perseveram, ou seja, a paciência é uma paciência ativa, uma paciência que está disponível para ser usada, para ser vivida, e diz assim, aqui está a perseverança dos santos, ou a paciência dos santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ora, é neste contexto que nós temos de aprender a esperar. E aprender a esperar não acontece num clique. É necessário que possamos meditar, aprofundar, e para isso o melhor manual é este, a Bíblia Sagrada. É aqui que nós descobrimos que o Deus soberano de todo o universo, o Deus criador dos céus e da terra, é o Deus que também tem no seu, digamos assim, no seu caráter, esta componente da paciência. Deus é paciente. Deus é misericordioso. Deus, muitas vezes, não age de uma maneira impensada. Aliás, Ele nunca age dessa maneira. Deus está sempre disponível para dar uma oportunidade. E, por vezes, nós encontramos na palavra de Deus alguns termos que nos ajudam a compreender a paciência de Deus para cada um de nós. O salmista, ele, fazendo referência àquilo que seria a verdadeira relação com Deus, ele usa a expressão espera no Senhor, anima e fortalece o teu coração, descansa no Senhor e espera nele. Ou seja, há aqui um incentivo, um convite
para que cada um de nós faça uma experiência com Deus. E nessa experiência nós possamos também constatar, podermos assim conferir que aquilo que Deus revela na sua palavra é também aquilo que nós podemos viver no dia a dia. Mas quando as coisas estão muito estressadas, ou quando a aflição é grande, por vezes temos a tendência de fazer as coisas à nossa maneira. E a lição fala-nos de que é necessário aprender com Deus. E aprender com Deus porque Deus tem um momento para todo propósito. É interessante porque o apóstolo Paulo fala-nos daquele versículo muito conhecido, Gálatas 4:4. E vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei. O que é que isto significa? Que aquela promessa dada a Adão e Eva 4.000 anos antes, só se vai cumprir exatamente quando Jesus nasce em Belém. Podemos dizer, Deus andou distraído? Não. Porque o problema que nós por vezes temos é que nós queremos fazer as coisas logo de imediato, não é? Se preferível, se há uma coisa para fazer, de preferível que ontem já conseguisse realizar essa situação para estar mais tranquilo. Não. É que queremos as coisas funcionar ao nosso ritmo. E por isso é que a palavra de Deus é extremamente importante. Porque ela nos diz que devemos aprender com Deus. Porque Ele tem um momento, tem realmente um propósito para cada situação. E a lição fala-nos também da profecia das 70 semanas, não é? 490 dias que simbolizavam 490 anos que Deus ia conceder ao povo de Israel, para quê? Para que eles pudessem voltar para Deus. É evidente pontualmente aqui e acolá, mas como povo sabemos que havia muita coisa que entristecia Deus, porque eles viviam exatamente querendo ser como os outros povos à volta e só manifestavam o seu orgulho e a sua manifestação do poder de Deus em situações muito específicas. Por isso é que a lição mostra-nos alguns detalhes. Mas o que é certo é que Deus, na sua misericórdia, porque é longânimo, ou seja, porque é paciente, espera pacientemente, Ele procura dar sempre mais algum tempo. E a lição da parte de segunda-feira, quando quiserem interromper, digam, está bem? Ponham o dedo no ar e tudo bem, tá? A lição de segunda-feira faz aqui algumas referências, razões espirituais importantes para experimentarmos tempos de espera. A primeira é que a espera pode fazer-nos concentrar a atenção longe das coisas e de novo em Deus. Ou seja, por vezes, no meio das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades, em determinado momento nós lembramos de Deus. Esta pode ser uma das razões espirituais. A segunda é que a espera nos permite desenvolver um quadro mais nítido dos nossos próprios motivos e desejos. Sim, por vezes temos a tal reflexão, a ponderação de porque é que as coisas ainda não se resolveram e podemos refletir sobre aquilo que está a acontecer. A terceira é que a espera estimula a perseverança, ou seja, dá resistência espiritual para podermos continuar a nossa caminhada com Deus. A quarta é que a espera abre a porta ao desenvolvimento de muitos pontos fortes espirituais, como a fé e a confiança. E aqui nós temos de compreender que a Bíblia aponta o nosso caminho como sendo um caminho de fé. E, por vezes,
no nosso ambiente, no nosso dia a dia, nós temos dificuldade de exercer sempre a fé. Porque a fé implica, cá está, esperar, confiar em Deus, e nem sempre nós temos esta vontade. Há coisas que, enquanto no ambiente espiritual, todos nós estamos em sintonia. Mas depois, no dia a dia, nem sempre as coisas acontecem desta maneira. A quinta razão da espera é permitir que Deus coloque outras peças no puzzle do quadro geral. Ou seja, às vezes não vemos logo tudo, e muitas vezes não acontece essa realidade. Então Deus vai colocar mais ali um puzzle, mais uma peçazinha do puzzle, mais outra peça, para começarmos a ver de uma maneira, não como nós vemos, que somos limitados, mas como Deus vê. E por isso, eu lembro-me sempre da experiência do Eliseu. O Eliseu queria receber uma bênção da parte de Elias e pediu-lhe que houvesse porção dobrada do espírito de Elias em si. E Elias vai dizer, olha, se tu conseguires ver o momento em que eu for trasladado, ou seja, conseguires ir além da tua visão natural, então tu vais receber essa bênção. E é interessante porque Eliseu viu. E ele nunca mais perdeu essa visão espiritual. Mais tarde, o seu servo, o seu auxiliar, Geazi, não é? Ele vê que a casa onde vivia o profeta estava sitiada pelos exércitos da Assíria. E Eliseu roga a Deus que abra os olhos deste auxiliar do profeta, para que ele visse que eram mais aqueles que estavam à volta, que eram anjos de Deus, do que propriamente aqueles que estavam ali para combater, para aprisionar, quem sabe, o profeta Eliseu. Isto é esta visão espiritual, que pela fé nós podemos exercer. E todos nós estamos nesta aprendizagem. Não há ninguém que, a não ser aqueles que não querem mesmo. Mas se estamos aqui é porque queremos viver também essa experiência. Sabemos, eu não vou entrar em grandes detalhes, porque por vezes passamos a lição e a parte mais importante, porque para mim a parte mais importante das lições é sempre a partir de quarta-feira, quarta e quinta-feira. E isso às vezes fica esquecido e já não falamos. Por isso, à medida que vamos avançando, nós vamos tirando aqui e acolá ensinamentos, porque é isso que nós desejamos, é que o Senhor possa nos ensinar, através de uma lição que estudamos, o que é que Deus tem para me dizer a mim. Às vezes pensamos que é bom que a igreja compreenda a missão, compreenda também a mensagem. Mas o que é que Deus tem a dizer a mim? Porque se cada um tiver esta manifestação de interesse por saber o que é que Deus tem reservado para mim durante esta semana em que estudo a lição, então, se muitos fizerem o mesmo, no sábado, nós vamos ter alguma coisa para contar. Sim, ali a nossa irmã, faça favor, Sónia. Bom dia, igreja. Olá. Ainda sobre a palavra longanimidade, se nós formos subdividir esta palavra, se calhar chegamos a algumas conclusões. Longa, quer dizer que não é curta, não é imediata. Ânimo, portanto a espera tem que ser com ânimo, por isso a palavra resiliência, esperar com ânimo, com determinação, com esperança. E este atributo que Deus tem, Ele também espera pacientemente pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Então, claro que esperar no meio de um problema é muito difícil. Nós queremos a solução imediata. Mas ao longo deste trimestre estamos a educar esta paciência, esta perseverança, que pode ser longa, mas o desfecho é sem dúvida o melhor para cada um de nós. Muito bem.
É isso mesmo. Estamos a aprender. E estas lições têm exatamente esse propósito. É que cada um de nós possa aprender da maneira como Deus age, como Ele intervém. E Ele tem sempre um propósito para cada um de nós. Bom, a lição falava também sobre Davi. Eu tirei aqui um aspecto interessante, porque a lição, na parte de sexta-feira, convida-nos a ler a unção de Davi. Eu agora tenho um bocadinho mais de tempo, de maneira que posso ler muito mais do que aquilo que seria habitual. E então, na unção de Davi, eu salientei, interessante, aquilo que, perante aquele quadro de Samuel, chegar a Belém e chegar à casa de Jessé e de ver os seus filhos, os filhos de Jessé, mas parece que Deus tinha alguma coisa especial, até para ensinar ao profeta, porque o profeta, assim que viu Eliabe, pensou que era um novo rei, porque era em tudo semelhante a Saul, mas era só no exterior, e o exterior nem sempre o Senhor se agrada. Ou seja, mesmo que se agrade o exterior, o mais importante para Deus é o quê? É o interior, é o coração. De maneira que passaram os filhos, mas faltava um, mas Samuel não sabia. E ele pergunta a Jessé, então, mas não há mais filhos? Não tens mais nenhum filho? Tenho um mais jovem, aquele que é o mais pequeno. Está lá no campo a cuidar do rebanho. Então chama lá, porque nós não vamos avançar com aquele episódio enquanto ele não chegar. Porque ele tinha levado um vitelo, uma vitela, para sacrificar juntamente com os anciãos de Belém e também com a família de Jessé e dos seus filhos. Sabemos o que é que aconteceu e depois de David chegar, então Samuel ouve aquilo que Deus tem para dizer. É este que tu vais ungir. E para resumir aquilo que neste livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 62, falando da unção de Davi, eu neste aspecto descubro que Davi realmente era segundo o coração de Deus, porque ele diz aqui, a serva do Senhor, a mensageira do Senhor, a grande honra conferida a Davi não o envaideceu. Continuou silenciosamente com a sua ocupação, contente com o esperar pelo desenvolvimento dos planos do Senhor no momento e como ele entendesse. E aqui é que o busilis da questão por vezes aparece, não é? Mas reparem que David tinha já aprendido ao longo da sua pouca experiência, porque ele era um jovem, mas ele era realmente um jovem valoroso, que queria, acima de tudo, estar em sintonia com o seu Deus. E depois vemos David, quando o relato de 1 de Samuel faz algumas referências à ação de David, a maneira como ele se torna um herói em Israel, por derrotar Golias e por salientar de que Deus tinha sido desonrado, tinha sido blasfemado, e era importante reparar imediatamente esta situação. E por isso ele se coloca à frente do gigante. E o derrota, como nós sabemos. Mas também vemos que David teve a oportunidade, mais que uma vez, de também exercer a sua vingança, se é que se pode dizer assim, para com Saul, por algumas coisas que Saul tinha feito, mas, no entanto, uma expressão que David usa, como é que eu poderia fazer isto ao ungido do Senhor? Quer dizer que, por vezes, a nossa vida leva um rumo diferente, mas David tinha esta consciência de que aquele rei que agora se tornara rebelde, que fazia as coisas um pouco à sua maneira, era ainda o ungido do Senhor. E, portanto, ele não quis ser ele
a pôr fim à vida do seu rei, o primeiro rei de Israel. Saul reconhece em Davi ser ele o bendito do Senhor, pois grandes coisas farás e prevalecerás. Esta foi também uma constatação da parte de Saul em relação a Davi. Mas havia ali um bocadinho de inveja por tudo aquilo que Davi fazia e era aclamado por todos, sobretudo então quando aconteceu aquele grande feito de derrotar Golias. Outro exemplo que a lição desta semana nos fala é acerca de Elias, mas não só de Elias. O problema das pressas. E já todos nós embarcamos neste navio, não é? Fazer as coisas porque é necessário fazer e rapidamente. E por vezes não damos tempo de refletirmos. Isto é realmente algo que é humano, mas que Deus quer mudar na vida de cada um de nós. O problema de Elias, depois daquele grande feito, que ele foi um instrumento nas mãos de Deus para sanar toda aquela idolatria e ser um instrumento para matar os profetas de Baal e todos aqueles que adoravam realmente um Deus estranho. O ponto da situação foi feito e acontece o quê? Acontece que Elias, no momento seguinte, o capítulo 19 de 1 de Reis nos diz que ele, só porque ouviu alguém dizer que assim como fizeste aos profetas, não passa de 24 horas que eu não faça a ti, não é? O que é que Elias ficou com? Com grande medo e fugiu. Podemos dizer, mas como é que é possível? Um homem que vive uma experiência destas no Monte Carmelo e a seguir tem esta atitude. Alguém quer falar? Sim, sim. O Carlos Ferreira e também... Quem é, afinal, quer falar? Ok. Peço desculpa a segunda vez, não é? Tudo bem, Sónia. Isto Estamos é um cá para desafio dialogar. à Igreja. Pelos vistos, somos só dois a dialogar. É um desafio à Igreja quando começar as unidades de ação, porque se calhar estamos aqui um bocadinho atrofiados e aqui há que disputar a aprendizagem e a partilha de ideias. A questão daqui da espera é muito interessante porque Jesus, até no seu ministério, demonstrou como é que tem que ser a espera. Jesus fez milagres imediatos e extraordinários e fez outros milagres que mandou esperar. Claro. Não é? Quando vemos, por exemplo, a filha de Jairo e ele deixa que a filha acabe por falecer para depois fazer o milagre da ressurreição. Jesus curou cegos de uma forma extraordinária e imediata e diz: a tua fé te salvou. E temos, por exemplo, no Evangelho de Marcos, de um cego que a primeira vez que Deus lhe toca, ele diz que vê homens como árvores, ou seja, a sua visão não ficou logo clareada. Porque é que Jesus não fez tudo de imediato? Claro. Não é? Quer dizer, tudo isto é uma pedagogia que Jesus tem a demonstrar que há coisas que ele faz de imediato, há outras que ele diz que tem que esperar, que nós temos que esperar para perceber o que é que Deus tem para nós. Muito obrigado, Sónia. É evidente que todos temos a aprender com esta espera no cadinho, porque não é uma espera só de esperar, é alguma coisa que está a acontecer e que nos magoa, que nos fere, que nos causa tristeza. Mas este problema das pressas não se passou só com Elias. A lição fala-nos de outros personagens bíblicos que também viveram as pressas. Por exemplo, Sara. Fala-nos aqui, não é? Sara quis resolver o problema da sua esterilidade e agora, para resolver o problema, uma vez que eu não consigo ter filhos, então vou dar a minha serva para Abraão. E acontece o conflito israelo-árabe, que hoje é muito notório, não é? E que cada vez mais, por vezes, causa também grande inquietude, grande perplexidade. Sim.
ou da esperança, nesse caso, nós poderíamos entender que a esperança deve se casar com a confiança. Ao desenvolvermos a esperança, nós devemos desenvolver também a confiança. É verdade. Há quem espera desconfiando. É interessante porque temos a tendência de falar nestas coisas, mas estas coisas só vêm na parte de quinta-feira, não é? Que é exatamente o capítulo 37 do livro dos Salmos. Mas tudo bem, é evidente que a espera leva-nos a confiar ou a desconfiar. Aquilo que Deus quer fazer é que nós aprendamos a confiar, não é? Este é que é o objetivo. Nós temos, por exemplo, exemplos de homens que casam com mulheres que já têm filhos. Eles querem se casar somente com a mulher e não aceitar os filhos da mulher. Mas então, onde é que esses filhos ficam? Se a gente quer se casar com uma mulher que já tem filhos, então temos que aceitar esses filhos também. Claro. E esse é o problema. Às vezes, aceitamos a esperança, mas com a desconfiança. E isso muitas vezes nos leva a querer ajudar Deus a resolver os problemas. Deus, quando nos diz espera, nós queremos nos precipitar. Não. Acho que Deus aqui está querendo me dizer que é para me agir assim, mas não. Deus só te diz espera e eu vou resolver. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Estávamos a falar desta pressa em resolver o problema. Sara resolveu desta maneira, Abraão consentiu. Mais tarde, Moisés, aliás, vemos o que é que aconteceu com Moisés. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. Como é que é possível este mesmo homem irar-se de uma maneira em que vai contrariar o plano de Deus? E em vez de ferir apenas uma vez a rocha, ele fere 2 vezes a rocha com veemência. Porquê? Porque ele estava fora de si. Podemos dizer assim. Mas aquele que é o mais manso da terra, para além de Jesus, com certeza que deveria ponderar todas estas situações. A lição também nos fala sobre Sansão, porque ele viu uma mulher que lhe agradava a plenitude, não é? E ele pede ao pai, olha, é aquela que eu quero. Mas não podes ir buscar, porque é que vens aqui buscar dos filisteus? Não tens lá em Israel mulheres bonitas? Não, é esta mesmo que eu quero. Portanto, aquilo que agrada aos olhos. E por vezes nós embarcamos também face a situações que nos agradam à nossa vista. Também é-nos recordado a mãe dos filhos de Zebedeu, não é? Em que foi pedir a Jesus que queria que um sentasse à sua esquerda e outro sentasse à sua direita. É evidente que isto são todos exemplos de como queremos antecipar as coisas ao nosso jeito, da nossa visão, e não exatamente segundo o plano de Deus. Saulo também é-nos referido aqui como sendo aquele que transpirava ódio e morte para com os discípulos de Jesus, sobretudo aqueles que eram seguidores após o Pentecostes, não é? E ele vai a Damasco para resolver a situação. E sabemos o que aconteceu. Portanto, tudo isto, por vezes, Deus utiliza a pressa para mostrar algo mais. Por outras vezes, nós encontramos o resultado dessas pressas que, como se costuma dizer, dão em vagar. Sim, a menina Arminda quer falar. Onde é que está o microfone? É a minha menina, por isso é que eu disse que era a menina Arminda. Que venha, este comentarista para mim tem sido extraordinário. Eu gostei muito do exemplo dos feijões e dos carvalhos, que nos falou anteriormente na parte de terça-feira. Mas aqui na parte de quarta-feira, se tu não te importares, lês toda a citação que vem no final de quarta-feira. É extraordinário, porque realmente nós às vezes num zelo excessivo, numa não paciência,
não exercemos aquilo que o Senhor pede de nós. E este parágrafo todo, por favor, gostava, se não te Muito importas, bem, vamos se lá, até concordas, porque realmente é interessante. E gostei daquela parte prática, é porque eu tenho um quintal minúsculo e cultivo feijões realmente. E não há dúvida que às vezes com um vendaval, lá se vai o meu feijão, e realmente eu não posso ali plantar um Lá carvalho. vai o pé do feijão. Exatamente. Mas gosto muito das ilustrações deste comentarista que nos levam à prática do Evangelho, à prática desta fé, que às vezes é tão difícil, e o Senhor sabe isso. O prover a Deus que nestas lições possamos compreender não só estes exemplos extraordinários, Sansão, a própria Sara, enfim, tantos outros que nós temos na Sagrada Escritura, mas sobretudo possamos ir à natureza também e ao dia a dia da nossa vida buscar exemplos práticos. Nós agora temos uma maravilha lá em casa que nos dá lições de paciência e realmente que possamos ir ali buscar do Senhor e cultivar esta fé que o Senhor sabe, e falando por mim, que às vezes é muito difícil. Muito bem. Obrigada. Então, pedido da irmã Arminda, nós vamos ler a última citação, o último parágrafo da parte de quarta-feira, e a seguir já te dou a palavra. Quão fácil é permitir que coisas como a ambição, a ira, a paixão, a falta de fé ou um suposto zelo pelo Senhor nos levem a lançarmos-nos em correria para onde não deveríamos ou não devíamos estar. Ninguém está imune a este perigo. O segredo é cultivar uma fé confiante na bondade e na misericórdia de Deus, que sabemos que nos ama e deseja o melhor para nós. Isto não acontece automaticamente. A fé pode ser um dom, mas é um dom que precisa de ser cultivado, cuidado e zelosamente protegido. Muito bem. De cadinhos, e é interessante ver que falamos de Sara, e é interessante que Sara, ou seja, Abraão não teria, melhor dizendo, o problema não foi só de Sara. Abraão era o patriarca da família, ou seja, as mulheres naquele tempo podiam dar a sugestão, mas o problema estava também em Abraão. E o que a mim me cativa em toda a Bíblia é que Deus não olha apenas para o momento em que eu falho. Porque, por exemplo, a Galeria dos Homens da Fé, em Hebreus 11, no versículo 17, fala de Abraão como o pai da fé. Abraão, aquele que, apesar de ter cometido aquele erro seguindo o conselho da sua esposa Sara, ainda assim teve um filho chamado Isaac, e que no momento derradeiro, no momento mais crucial da sua vida, esteve disposto a oferecê-lo como sacrifício. Mas eu queria fazer aqui uma saliência, é que Hebreus 11 aponta para Hebreus 12, que é o olhar fixo em Jesus, porque Hebreus 12 começa logo, portanto, nós também temos à nossa volta uma grande nuvem de testemunhas. Despojemo-nos depois de todo o peso, de todo o pecado que nos assedia e corramos com paciência, a carreira que temos por diante, postos os olhos em Jesus. O problema é que nós muitas vezes vamos muito à letra, aquele versículo de fazer as coisas com o nosso próprio esforço. E às vezes cometemos, é uma expressão muito popular, metemos a pata e falhamos. O mais importante disto tudo é que mesmo que nós erramos, mesmo que nós falhemos como pessoas, Deus vai olhar para nós para o final da nossa caminhada. Em quem é que nós temos colocado os olhos? Se é em Jesus ou se é em nós mesmos? Ok, muito obrigado. Bom, vamos avançar. Eu não sei a que horas é que me tem que calar. Falta quanto tempo? Vamos continuar. Então, como estávamos a ver, por vezes as pressas dão em vagares. E há muitas citações da Palavra de Deus que nos mostram que assim é uma realidade. E o que nos é a lição leva-nos exatamente a aprender a deleitarmos-nos no Senhor. O que é isto de deleite? O que é que significa de nos deleitarmos? Para já, no relacionamento entre pessoas, como é que eu me deleito em relação com alguém que é meu amigo, que gosto de estar com ele? É no quê? No nosso relacionamento, não é? Na medida em que nós vamos conhecendo
E nessa condição de amigos, de conhecermos-nos, nós vamos ter mais prazer em estar com essa pessoa, em agradar. Ora, esta é a aprendizagem prática da nossa lição. Não é? E para isso, o Salmo 37 ajuda-nos a ter bem presente aquilo. Vamos abrir o Salmo 37, está bem? Todos nós gostamos muito deste Salmo, mas gostaria de salientar 2 ou 3 aspectos do Salmo. Primeiro, há aqui esta expressão, não te enfades, ou não te indignes, ou não te irrites por causa daqueles que fazem o mal. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Às vezes temos a tendência de olhar para o lado e parece que os outros nada acontece e a nós é que está a acontecer tudo. Quando assim for, não é? Devemos centrar os nossos olhos em quem? Em Jesus. Porque é-nos dito, confia no Senhor e faz o bem. Deleita-te, diz o versículo 4, também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Este deleite é exatamente conhecer Deus, saber que os planos de Deus para mim são os melhores, mas que por vezes parece que Deus está ausente, parece que as coisas estão a acontecer, mas não é onde é que eu vejo Deus e os planos dele que sejam os melhores naquilo que me está a acontecer quando acontece alguma coisa na minha família, uma doença, uma situação limite. É nestas ocasiões todas que todas elas fazem parte do nosso crescimento, da nossa aprendizagem. E por isso devemos de nos deleitar no Senhor. E depois descansar no Senhor, não é? Porque diz aqui, descansa no Senhor e espera nele. Cá está a tal espera. Mesmo que as coisas estejam apertadas, mesmo que a situação seja bastante complicada, e aqui eu lembro-me, não posso deixar de me lembrar, da minha filha, a Sara. Todos nós conhecemos o que aconteceu à Sara, não é? Ela fez uma operação de 7 horas, em que a sua coluna teve que ser reparada, e quando, depois de toda esta situação, o cirurgião e a sua equipa vêm até ao quarto onde nós estávamos, que era o quarto da Sara, e diz que houve uma situação complicada e que a perna da Sara, uma das pernas, não tem qualquer vitalidade. E neste quadro, o Senhor me inspirou e disse, olha, doutor, eu sei que aos olhos humanos as coisas por vezes complicam-se, mas nós acreditamos em Deus. Confiamos de que Ele fará aquilo que for melhor para a Sara. E o que é certo é que em alguns meses, é evidente que houve alguns meses, mas a Sara recuperou completamente para a honra e glória do Senhor. Isto é confiar, mesmo que o cadinho esteja apertado. E o Senhor quer que cada um de nós aprenda a deleitar-se no Senhor. Sabem, nós só podemos deleitar-nos no Senhor se aprendermos a viver pela fé e não pelo sentimento. Porque, por vezes, nós sobrepomos a fé ao sentimento. Mas aquilo que a Bíblia nos diz é que o justo viverá pela fé. Não importa o que ele esteja a passar, ele não pode perder a consciência, como diz o salmista no capítulo 16, versículo 8, tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Ele está à minha mão direita, não vacilarei. É esta fé que leva a ver Deus presente diante de mim, mesmo que as coisas sejam completamente escuras e negras. Porquê? Porque aprendi a confiar no Senhor. Porque tenho deleite de, assim, entregar-me completamente e querer agradar-lhe, embora seja pecador e muitas falhas cometa. Bom, mas eu
Há aqui um exemplo que vem na parte do auxiliar que eu gostaria de salientar. Fala-nos de um jovem, Ian. Ele estava acamado no hospital com uma doença terminal, um cancro. Era um inverno duro, temperaturas extremamente baixas, e uma manhã, quando a enfermeira veio para o cumprimentar e para saber como é que ele tinha passado a noite, o Ian disse-lhe que a sua esposa viria visitá-lo naquele dia. E a enfermeira precisou algumas coisas que provavelmente o Ian não estava a par, por se encontrar hospitalizado. Ela disse-lhe, olha, mas não sei se a tua esposa vai vir, porque lá fora estão 30 graus negativos. E a resposta do Ian foi muito simples. Ela é especial, conheço a minha mulher e confio nela. Quando promete uma coisa, cumpre essa promessa, custe o que custar. E o que é certo é que, passada uma hora, a esposa do Ian apareceu. E é exatamente aqui que nós compreendemos que o nosso relacionamento com Deus não pode ser superficial. Tem de ser intenso. E perante as dificuldades que por vezes possam surgir e que surgem, nós temos de ter esta consciência de que o Senhor continua presente. Eu esta semana li uma citação, não vou deixar de querer partilhar convosco, porque ela apropria-se perfeitamente aqui a esta parte da lição. A mensageira do Senhor, numas meditações, olhando para o alto, no capítulo 251, diz assim: aparecerão obstáculos para o avanço da obra do Senhor, mas não temais. A onipotência do Rei dos Reis, nosso Deus, mantenedor do concerto, une a bondade e cuidado de um terno pastor. Nada pode permanecer em seu caminho. Seu poder é absoluto e é a garantia de cumprimento seguro de suas promessas a seu povo. É um poder absoluto, mas ele está nesse poder absoluto, nessa soberania, a garantir o cumprimento das promessas. Isto é um Deus maravilhoso. Ele pode remover todos os obstáculos ao avanço da sua obra. Tem meios para a remoção de toda a dificuldade, para que aqueles que o servem e respeitam os meios que ele emprega sejam livrados. Sua bondade e amor são infinitos e sua aliança é inalterável. Isto para nos ajudar a ter esta noção de que Deus não fica indiferente aos nossos cadinhos, às nossas dificuldades, mas há um propósito que Ele tem. E esse propósito é o quê? É que nós sejamos cada vez mais semelhantes a Jesus. É que nós possamos realmente partilhar desta santidade que Ele tanto deseja que nós vivamos. Alguém interrompeu. A diferença desse jovem esperar pela esposa? Qual foi a diferença? Apesar dos 30 graus. É que ele a conhecia. A pergunta que eu tenho que fazer esta manhã a mim própria: eu estou à espera de um Senhor que eu conheço ou que eu não conheço? Claro. É que se eu conheço, fará toda a diferença. Se eu conheço a pessoa de quem eu estou à espera, que é o Senhor do Universo, Ele não me vai decepcionar. Eu tenho um trabalho realmente a fazer, é dedicar tempo a conhecê-lo. Eu gostei dessa história também, porque realmente até podiam estar 50 graus negativos. A esposa ia visitá-lo, de certeza. E ele tinha a certeza porque a conhecia muito bem. Esta é a pergunta que nós temos que fazer. Aliás, depois o comentarista, lá foi ao comentarista, como sabes, ele diz, a páginas tantas: se conhecemos Deus e confiamos nele, a nossa espera não nos levará ao desespero, mas sim a aguardarmos paciente, mas não ficamos só assim, e ativamente. Que maravilha de Deus este. Obrigada, Enoque. Muito bem. Desculpa, querido. Não, fizeste bem, é recordar, é sempre bom. Então, resumindo, o Senhor quer que aprendamos a esperar.
E é por isso que somos adventistas. Não percamos esta noção de que nós ansiamos pela volta de Jesus. E esta preparação, por vezes, cá está, os tais cadinhos, no qual temos que esperar, que temos que procurar ouvir a voz do Senhor. Porque Ele não desampara ninguém. Ele está disponível para fazer uma experiência pessoal com cada um que aqui está esta manhã. E o meu desejo, a minha oração, é que Ele não fique frustrado, mas que possa efetivamente ser uma realidade cada vez mais forte no nosso relacionamento com Jesus.